todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro O Poder do Subconsciente, escrito pelo Dr. Joseph Murphy, com a minha interpretação, Sabrina Leite de Albuquerque, tá? Nós estamos aqui na página 32, e aí ele vai falar sobre o quê? Vai falar sobre o tema, o imenso poder da sugestão. E ele vai dizer que a mente consciente, que nós já estudamos, é uma espécie de vigia do portão, ou seja, ela está em alerta através dos nossos 5 sentidos, tá? E aí, ela vai o quê? Qual é a função da mente consciente? Uma das funções mais específicas dela e mais importante que ele fala é a de proteger o subconsciente de impressões falsas. A mente subconsciente é extremamente sensível a sugestões. Então, o consciente ele vai fazer a escolha das sugestões que ele aceita ou não. Essas sugestões que ele vai aceitar vão ficar impressas na mente subconsciente, que vai moldando quem você é, o que você acredita ser, tá bom? Nós já falamos mais ou menos isso no episódio anterior. Então, ele fala assim, que a mente subconsciente, ela não raciocina e nem pensa por si mesma. Ela simplesmente reage às impressões que lhe são transmitidas pelo consciente. Aceita meramente o que lhe é dado. Então, nós já vimos que ela, se eu dissesse, nossa, mas eu não vou conseguir, eu não sou capaz, o que ela vai dizer pra gente? Amém. Por quê? Porque ela deixa nós termos o nosso livre arbítrio. Então, por isso a necessidade de ter pensamentos, sentimentos bons, ideias boas. Para quê? Para nós nos fortalecermos como seres humanos e trazermos também algo bom para a humanidade, para aqueles que estão ao nosso redor, tá bom? E aí ele vai dar um exemplo aqui. Qual é o exemplo? Um exemplo de uma moça que está indo fazer um passeio do navio. Tá aqui na página 32. Aí ele fala assim, dando um exemplo, você se aproxima de uma passageira de aparência tímida e diz, quer dizer, você já percebe que a pessoa é tímida, é meio medrosa, por quê? Porque ela expressa isso através do seu comportamento, no seu corpo, a roupa que ela veste, a forma que ela anda, tudo é uma expressão. O nosso corpo expressa o que está na nossa mente, no nosso coração, tá bom? Aí você diz assim para a moça, um exemplo. Ei, você não parece bem, seu rosto está praticamente verde, acho que você vai ficar enjoada. Quer que eu ajude você a ir para o seu camarote? Ele pergunta. Aí a moça, que ela se empalidece, a sugestão dada sobre enjoo no mar liga-se os seus próprios medos e pressentimentos. E ela o deixa acompanhá-la até o camarote e aí ela aceitou as sugestões negativas e começa a passar mal, tá bom? Então, assim, isso é um exemplo da pessoa que ela já tá mal. É por isso que a gente não pode, às vezes tem que ter cuidado com pessoas que estão com depressão, pessoas que estão numa situação suscetíveis ao que aceitar palavras negativas. Por quê? Porque vai fazer muito mal. Às vezes a pessoa está fragilizada, às vezes a pessoa está num momento ruim e aí a pessoa chega, outra pessoa, e diz assim, nossa, mas você realmente é um nada, você não é capaz de fazer nada, você não é capaz de ter sucesso, você é uma pessoa que nasceu para ser assim mesmo, você é um perdedor. E começa a colocar certas sugestões negativas na mente daquela pessoa que já está depressiva, que já está passando por momentos difíceis. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as palavras e com as sugestões que a gente acaba falando para as outras pessoas, porque as palavras têm poder. A minha tia dizia, a tia Cristina, né, que as palavras têm poder. Quando eu falava alguma coisa ruim, ela dizia assim, minha filha, não fale isso. As palavras têm poder. E tudo que a gente fala, os anjos dizem
Amém. Então tome cuidado. Ela não tinha assim todo esse conhecimento, esse detalhe do Joseph Murphy, mas ela tinha essa sabedoria. E eu realmente aprendi, né, com ela esses dizeres e hoje eu confirmo as palavras que ela me falou. E aí ele vai dar um outro exemplo aqui, que é reações diferentes para a mesma sugestão. Então nós vimos aqui a moça, que ela era tímida, que ela estava passando por determinadas fraquezas, pensando assim antes da viagem, será que eu vou passar mal durante o passeio do navio? Será? Porque naquela vez eu fiquei, vamos supor, doente quando eu andei de carro, me senti mal e agora eu vou para o navio, será que eu vou me sentir mal novamente? Entendeu? Então ela já tinha, assim, algumas sugestões que ela mesma tinha posto na mente subconsciente dela. E chegou a sugestão externa e falou tudo aquilo para ela, ela aceitou. Só que aí ele vai colocar um exemplo de um cara que ele é tripulante do navio, ou seja, ele é acostumado a viajar, né? Então na página 33, aí ele diz assim, que chegou pro cara e falou assim, ei cara, você não parece nada bem, você acha que você vai ficar enjoado? Aí o cara que já está acostumado a ser o tripulante de navio, a viajar, já conhece tudo, ele tem uma autoimagem forte, ele começa a rir da cara do homem. Entendeu? Por quê? Porque ele sabe que aquilo ali é mentira. Que ele está dando uma sugestão que o subconsciente dele não vai aceitar, não tem como aceitar. Entendeu? Então, é isso que ele quer dar a diferença. Que a gente tem que ter o quê? Autoconfiança de quem nós somos. As pessoas podem falar assim, você não vai conseguir, você não é capaz, você é louco, você vai conseguir fazer uma coisa dessa. Por exemplo, acho que a pessoa que inventou o telefone, que é o Graham Bell, né? Inventou o telefone. O que falaram para ele? A voz iria sair por um fio, por um outro lugar do mundo. Ele diz assim, meu Deus, você é louco? Como é que a nossa voz vai passar por esse fio? Você está brincando de contar piada pra gente? Entendeu? Então, assim, as pessoas não acreditam que nós podemos ser capazes de fazer algo. Mas se você sente que você tem esse talento, que você é capaz, que você está disposto a percorrer esse caminho, apesar de toda aquela dificuldade que vai aparecer, que é normal, entendeu? Eu penso muito naqueles contos de fada, por exemplo, da Bela Adormecida. Tem o príncipe. O príncipe é como se fôssemos nós, né? Nós somos o príncipe. A Bela Adormecida é o nosso desejo. E nós temos que enfrentar o dragão maior. Quem é o dragão? É o nosso medo. E no meio do caminho vão tendo o quê? Desafios. Só que nos desafios, como a gente tem aquela frequência de querer conquistar o que nós temos, nós vamos encontrando espadas mágicas, nós vamos encontrando um escudo, ou seja, no meio da nossa trajetória para atingir o nosso desejo maior, que no caso seria a Bela Adormecida, nós vamos encontrando, o Deus vai mandando caminhos, vai mandando mensagens, sabe? É como se os anjos viessem avisando, vai por aqui. Aí aparece uma espada, ou seja, alguém que te ajuda. Por quê? Porque você está nessa frequência vibracional de você querer chegar a atingir aquele seu objetivo. No caso do príncipe, ele vai atrás do quem? Da princesa, da Bela Adormecida. E nós, na vida real, a gente vai em busca do quê? Do nosso sonho. Então, no nosso sonho vão tendo desafios. E o desafio maior é a gente enfrentar o dragão, que é o nosso medo. Entendeu? Então, vão ter sugestões negativas. Essas sugestões negativas são simplesmente esses desafios, que a gente tem que dizer não. Eu sou capaz, eu vou conseguir. Então é isso que a gente tem que ter. Então tem que ter essa autoconfiança. Se você acha que você tem o talento, que você é capaz e que você está se sujeitando a percorrer o caminho, você vai conseguir realizar o seu desejo. Que no caso o príncipe, ele deu um beijo na Bela Adormecida e ela despertou. Ou seja, o desejo se
realizou, tá bom? Então ele fala aqui que a sugestão não pode impor-se à mente subconsciente contra a vontade da mente consciente. A mente consciente tem um poder de rejeitá-la, que foi justamente o que aconteceu com aquele tripulante do navio. Ou seja, no nosso caminho, né, que nós somos, vamos supor, o príncipe, nós somos o herói da nossa própria história, o que acontece? As pessoas vão aparecer, vão dar sugestões negativas, mas dependendo da nossa autoconfiança, a gente vai dizer, não, eu sou capaz sim. Ah, mas tu não tens dinheiro, mas eu vou trabalhar e vou conseguir. E eu vou ter esse objetivo e eu vou alcançar e eu vou conseguir, apesar das dificuldades que vão ter. Vou vencer o meu dragão, vou vencer o meu medo, eu sou capaz e eu vou conseguir. Então, o que eu quero falar é o seguinte, que ele fala aqui que o subconsciente tem que aceitar como real. Você tem que acreditar em você. Você tem que aceitar que aquilo é real, que aquilo pode ser realizado, apesar de todas as dificuldades, apesar de tudo que você vem enfrentar, apesar de você enfrentar aquele dragão horrível. Agora você vai ter que sair da sua zona de conforto, né? Você vai ter que agir. Você vai ter que mudar o seu comportamento, você vai ter que mudar os seus hábitos, porque ficar só no pensamento para realizar um desejo, aí tem que ter também a ação, tá bom? E a ação dita através dos hábitos e o comportamento, que é justamente essa mudança da nossa autoimagem, que nós temos que falar para nós mesmos que nós somos capazes, tá bom? Eu não vou ler página por página, vou pegar assim exemplos que ele dá e aí a gente vai tentando observar as dicas que ele dá e tentar ir implantando na nossa vida conforme as nossas necessidades, tá? Outro exemplo que ele dá aqui tem o título Como ele dominou um temperamento insuportável. Então ele diz que tinha um homem que ele tinha um temperamento insuportável, que ninguém aguentava ele. Então, constantemente ele dizia a si mesmo que o estavam provocando, que ele tinha que se defender. Então, ele dá o quê? Ele dá uma dica para a gente falar essas palavras boas numa forma que a gente esteja relaxado. Por quê? Lembra que ele fala da hipnose anteriormente? Porque quando a gente está relaxado, lembra que eu dei o exemplo das duas pirâmides, que é a mente, que ninguém nunca viu a mente, mas a gente sabe que ela existe. Então a mente ela é uma só. Ela é dividida em quê? Em mente consciente e mente subconsciente, tá? E a mente consciente, quando a gente já está formada, a nossa mente subconsciente, a gente tem que mudar. Então, para a gente mudar, a gente tem que fazer dormir a mente consciente um pouquinho. E como é que a gente faz assim ela dormir? Através do relaxamento. A gente deita ou senta num lugar, fecha os olhos, respira profundamente e vai soltando o quê? A nossa imaginação e jogando o quê? As emoções. Lembra que eu falei no episódio passado? Então é isso que ele diz para fazer. E ele fala para fazer o quê? Como foi que esse homem mudou a autoimagem dele? Porque ele queria mudar. Ele começou a sugerir para ele mesmo, através desse relaxamento, imaginando num lugar que ele estava calmo e tranquilo. Então ele falava várias vezes por dia, ele falou ele repetia para ele algumas coisas várias vezes por dia, e principalmente o que? Logo quando ele acorda e ao dormir. Por quê? Porque nesse momento que a gente acorda, é o momento que a gente dorme, é quando a nossa mente consciente ela tá um pouco assim sonolenta, né? Então ela tá dormindo. Então ele diz assim que nesse momento a gente usa esse momento para poder mudar essa nossa autoimagem. Então ele repetia para ele o quê? Ele repetia: de agora em diante eu me tornei mais bem-humorado,
alegria, felicidade e boa disposição estão se tornando meus estados mentais normais. Todos os dias estou me tornando cada vez mais digno de estima e de compreensão. Serei o centro de alegria e boa vontade para todos à minha volta, contagiando-os com minha animação. Esse estado de espírito alegre, feliz, animado, está se tornando agora meu estado de mente normal, natural. Eu sou grato por isso. Então ele repetia isso todo o tempo e aí a partir desse momento foi ocorrendo mudanças, ou seja, aquela autoimagem anterior foi trocada por uma outra imagem. Ele quis melhorar, ele quis aumentar a sua consciência, expandir a sua consciência para algo melhor, né? E aí o que aconteceu? Ele se tornou uma outra pessoa. Por quê? Porque ele implantou no subconsciente uma nova autoimagem. Então tudo, às vezes, depende da nossa forma de agir, de nós com nós mesmos. Sabermos o que a gente deve acreditar, quais sugestões a gente pode acatar, tá bom? Então a gente tem que estar todo o tempo alerta. O nosso consciente, quando a gente participa desse mundo exterior, que ele tem uma influência muito grande com a gente tem que estar muito em alerta e ter essa parte crítica da gente, para saber o que escolher, o que optar, tá? E não ir junto com o que todo mundo faz, porque todo mundo faz algo que alguém definiu fazer e as pessoas vão seguindo. Só que a gente tem que dizer, não, mas eu estou seguindo isso, mas eu acho que isso não é legal para mim. Uma vez eu conversei com um rapaz que ele falou assim para mim, ele era professor de inglês, e ele disse assim para mim, todo mundo na minha casa só fazia assim serviços de pedreiro, de consertar algumas coisas que quebravam na casa, ninguém tinha trabalho fixo, só que eu resolvi mudar. Eu comecei a estudar sozinho pela internet inglês, e eu fui me formando e fazendo os cursos de inglês sozinho, e hoje eu tenho certificado e dou aula aqui nesse curso de inglês. Então muita gente poderia ter falado para ele, olha a jornada dele, né? Então ele veio de um local que todo mundo só sabia fazer na família dele uma determinada profissão. E ele disse, não, eu vou mudar. Então ele era o herói. Qual era o desejo dele? Aprender a falar inglês e dar aulas de inglês. Então, com certeza, muitas pessoas devem ter falado, às vezes, da própria família, o quê? Você não vai conseguir, você não é capaz, tá louco, não sabe falar nem bem o português, como é que tu vais falar o inglês, né? Mas mesmo assim, ele trilhou o caminho dele. E aí ele conseguiu despertar a princesa, que é o desejo dele. E vencer o dragão, que é o medo, né? A insegurança que todos nós podemos ter, tá bom? Então a gente fica por aqui. Esse foi o nosso terceiro episódio do capítulo 2 e nós veremos no próximo episódio. Fiquem todos com Deus.